Os elevadores de Lisboa. É um tema que está um bocadinho em cima da mesa agora. O que é que lhe ocorre dizer sobre isso? Sobre Os elevadores, os ascensores. os elevadores em si ou sobre o acidente? Olhe, sobre tudo. Assim, os elevadores em si foram uma grande inovação na cidade de Lisboa para vencer os declives. Não é? Portanto, foram instrumentais em algum desenvolvimento da cidade e na mobilidade das pessoas. Aquilo será um resquício da entrada da Revolução Industrial em Portugal. Não é? Portanto, que são instrumentos mecânicos que eram a maravilha da época, não é? Já movidos a eletricidade seriam... Inicialmente não. Inicialmente eram mecânicos, tanto que, se não me engano, o da bica seria movido à água. Hidráulico. Os outros não sei, penso que esse era... Acho que o do Lavra também, mas o do Lavra não tenho a certeza. Não posso estar a dizer uma grande asneira. Ouça o nosso podcast. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Entre 1884 e 1901, Lisboa assiste à concretização de um sonho. A construção de uma rede de ascensores e elevadores feita por particulares, movidos a contrapeso de água e vapor. Inovações importadas dos Estados Unidos e da Europa Central que ousariam vencer as íngremes colinas que tanta moléstia causavam aos lisboetas e sofrimento ao transporte de tração animal. O primeiro a ser projetado foi o Elevador da Glória, mas acabaria por ser o do Lavra, na colina oposta da Avenida da Liberdade, o pioneiro na capital, sujeito às vicissitudes de um mecanismo que, em períodos de seca, tinha de ser abastecido por pipas de água em carros de bois. O dia da abertura do Elevador da Glória foi de festa, com algumas das figuras mais importantes da cidade a aparecerem nas fotografias com chapéu alto e fatos de gala na viagem inaugural dos restauradores ao Bairro Alto. Ao longo dos anos seguintes, novas linhas irromperam: Estrela, Chiado, Moraria e Graça. Obras de engenharia descrevendo curvas surpreendentes para uma tecnologia concebida para ruas tendencialmente ortogonais. Uma das últimas aventuras foi a abertura tardia, já em tempos de eletrificação, de um percurso que ligava o Rossio a São Sebastião da Pedreira. Funcionou apenas poucos meses. Um acidente ditou o fim da linha, com as queixas dos moradores pelo cheiro pestilento e o abandono dos carros na via pública durante meses, atrapalhando o tráfego. Iniciava-se então o domínio dos elétricos da Carris. Neste episódio de Histórias de Lisboa, vamos conhecer a história dos ascensores e elevadores da cidade. Olá, sou Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso.
Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias. Connosco, para nos falar deste tema, temos o João Firmino da Costa, fez uma tese de mestrado muito interessante sobre este tema, sobretudo dos elevadores, também falando dos ascensores. Já vamos falar aqui da diferença entre eles. Isto é uma questão cheia de pequenas alterações, de tecnologias, de questões que estão um bocadinho longe do olhar e do conhecimento de um público mais leigo, mas João, primeiro que tudo, bem-vindo ao podcast. Muito obrigado. Esta questão dos elevadores e os ascensores de Lisboa, enfim, é um tema que se reveste de grande importância da memória de lisboeta, quase que se confunde às vezes com a identidade de Lisboa. Enfim, essa memória que foi agora infelizmente reavivada com este terrível acidente do elevador da Glória. Mas, primeiro que tudo, o que é que se pode dizer do panorama geral desta questão dos elevadores e dos ascensores numa cidade como Lisboa? Eu acho que os ascensores são uma espécie de ex-libris de Lisboa. Quando eu me comecei a interessar por este assunto, fui procurar documentar-me e esbarrei com muita pouca informação, uma grande falta de informação e um desconhecimento generalizado, especialmente naquelas coisas para as quais eu procurava mais imediatamente informação, que era como é que aquilo funcionava, o que é que levou os nossos concidadãos daquela época a instalarem aqueles dispositivos que agora nos parecem pitorescos, mas que tinham uma componente tecnológica muito importante e acentuada e que fizeram muito a diferença para os seus contemporâneos. É preciso dizer que isto foi um período relativamente curto, mais ou menos desde 1873 que há a primeira linha dos americanos, digamos o antecedente disto que estamos a falar, até digamos à saída de circulação de alguns destes elevadores importantes em 1913, passaram 40 anos em que houve uma grande velocidade em termos da tecnologia, da sua aplicação e portanto da sua obsolescência até de alguma forma, mas se calhar eu propunha começarmos ainda antes dos antecedentes que leva uma cidade com a orografia específica de Lisboa, portanto, a adotar este tipo de tecnologia. Mas antes disso, como é que era a circulação em Lisboa? Certamente muito difícil. A circulação fazia-se principalmente através de carroças. Carroças que tinham outros nomes comerciais, todos eles, mas que, pronto, eram veículos puxados por tração animal, em rodas, umas vezes metálica, outras vezes de madeira. Não era um sistema público. Não, eram empresas que se dedicavam a essa exploração e tinham as devidas licenças para o efeito. De facto, como assinalou, a primeira experiência foi com a inauguração pela Carris da primeira linha dos carros americanos. Os carros americanos, que são uma invenção norte-americana, justamente. E daí o nome. Que rolam em cima de carris metálicos, como aqueles que nós conhecemos. Já com a construção do carril. Já com a construção do carril, o carril embutido no chão, tal e qual como aqueles que nós hoje em dia vemos nos que chamamos elétricos. Eram carris, simplesmente a tração era animal. Havia cavalos, havia mulas que puxavam esses carros e chamavam-se americanos, tendo em conta a origem da invenção ser ela própria norte-americana. Os norte-americanos começaram nisto muito cedo. Começaram nisto, ainda nós andávamos aqui nas guerras liberais. Portanto, eles já estavam a inventar o carro americano, chamavam-lhe horse car. Do outro lado do Atlântico era o nome que eles, um dos nomes que eles chamavam. A Carris foi uma coisa que foi depois inventada, criada no Rio de Janeiro, e depois uma sua irmã gêmea, digamos assim,
finalmente em Lisboa. Tudo isto com décadas de intervalo entre uma coisa e outra. Portanto, quando a Carris inaugura a sua primeira linha, já agora que era de Santa Apolónia a Santos, 1873. 1873, já havia, enfim, carros americanos no outro hemisfério ocidental. De Lisboa tem aqui uma questão que é como é que se faz o transporte nestas colinas íngremes, como a colina do Bairro Alto, ou do Torelo, ou da Graça, com tração animal. Pois, de facto, a primeira linha foi aquela que referimos antes. Mas é uma linha plana, é uma linha paralela ao rio. Mas tendo em conta a orografia lisboeta, havia dificuldade em vencer as colinas, digamos assim. E a cidade, tipicamente, foi sempre espraiando, sempre junto à orla ribeirinha. Só no século XVI, XV, XVI é que começou a subir para o Bairro Alto, por assim. Mas é no final do século, na última metade do século XIX, que Lisboa enfrenta decididamente as colinas, com a expansão para Campo de Ourique e para as avenidas novas. As linhas dos americanos tinham o inconveniente de não conseguir vencer as inclinações mais acentuadas. Eles chegavam à Estrela, de facto, chegavam ao Rato, mas era uma coisa que exigia muito do transporte animal, que já de si também não era barato. E, portanto, houve a intenção de procurar fazer o transporte através da tração mecânica, coisa da qual a Carris sempre se desinteressou. Quem vai fazer a aposta na tração mecânica é uma outra companhia chamada Necamel, ou, se quisermos, a Companhia dos Ascensores de Lisboa, que mais tarde seria integrada na Carris, de alguma forma? Sim. Já por alturas de 1926, claro. Mas estamos ainda a posicionar por volta dos anos 1882, que é quando o elevador, o ascensor de Braga é inaugurado. É curioso porque o antecedente mais próximo não aconteceu em Lisboa, mas aconteceu em Braga. Em Braga. Também ele tem antecedentes, claro. Porque quem se preocupava com estas coisas de vencer os declives eram, por um lado, os americanos e, por outro lado, os suíços, dada a orografia suíça, que também é, muito acentuada. Talvez até mais. E então, inaugurado o ascensor de Braga, o engenheiro... É o ascensor do Bom Jesus de Braga, é bem entendido, claro. Sim. O engenheiro responsável pela sua construção, a patente seria de um suíço, mas a construção foi da parte do engenheiro Raoul Menier, que é um luso-francês, natural do Porto, que veio depois de construir e do sucesso do ascensor de Braga, veio propor à Câmara Municipal um conjunto de novas linhas a instalar em Lisboa, precisamente, e propunha e elencava. Ora, a Câmara demorou algum tempo, já havia outros interessados a propor o mesmo negócio, mas o engenheiro Raoul Menier, dada a sua notoriedade, ele tornou-se uma celebridade com o elevador do digamos Bom Jesus. Que ele encantou a Câmara Municipal e, portanto, foi o primeiro a quem a Câmara concedeu a licença para a construção dos ascensores. Ele dizia a tração mecânica de locomoção possuidora de meios técnicos mais infalíveis. Exatamente. Era o marketing dele, com certeza. A falar aqui um pouco do engenheiro Raoul Menier, que depois ficou conhecido como de Ponsard, não é? E que muitas pessoas ligam à figura do Eiffel, do Gustave Eiffel, mas isso também já faz parte um pouco do mito, de alguma forma, não é? Completamente, não tem nada a ver. Há quem lhe chama até pupilo de Eiffel. Portanto, o Eiffel teve os seus méritos, mas não foi, de facto, professor ou tutor
do engenheiro Raul Meunier, que não era seu pupilo, como muitas vezes é por aí afirmado. O Raul Meunier formou-se em França, na Universidade das Pontes et Chaussées, e, portanto, tinha as competências próprias da sua aquisição de conhecimento em França. Não temos conhecimento de qualquer ligação ao Eiffel. Certo. Então, temos este engenheiro muito famoso que faz este pedido de licenças para fazer estas linhas em Lisboa. São-lhe concedidas algumas licenças e, portanto, começamos neste momento de construção em que, diria eu, a joia da coroa seria já o elevador da Glória, devido à sua centralidade, de alguma forma, e uma linha que servia muita gente, porque liga, na verdade, ali os restauradores ou perto para o Bairro Alto, mas acaba por ser outro que acaba por ganhar a dianteira e ser inaugurado antes. A colina de Santana, em termos de população, não se compara com a do Bairro Alto ou de São Roque, e de facto o da Glória seria o ascensor de maior notoriedade. Estamos a falar do elevador do Lavra, que liga o Largo da Anunciada, portanto Rua das Portas de Santo Antão, Rua de São José, até ali à colina do Torel, perto do Campo Mártires da Pátria. É um elevador que tem as suas especificidades. Ele foi inaugurado em 1884, também é preciso que se lhe diga, é o primeiro de todos. 2 anos depois do contrato de concessão. 2 anos depois? Bem, ele não é muito diferente da Glória. A curva não é tão acentuada assim, e foi para evitar que ela fosse demasiado acentuada que foi adquirido precisamente o terreno que estávamos a falar há pouco. Mas eram ascensores, tanto um como o outro, que funcionavam por contrapeso de água. Ok. E isto à semelhança do que se tinha verificado no antecedente imediato, o caso do ascensor do Bom Jesus de Braga, que falámos antes. Como é que, portanto, a água, o peso da água acaba por ser importante para a movimentação dos carros, dos veículos? Sim, aquilo, e tem num compartimento subterrâneo na estação superior, tem uma roldaina de inversão, é assim que se chama, uma roldaina metálica grande, que está deitada no chão, por assim dizer, por onde corre o cabo. As outras extremidades do carro unem um dos veículos ao outro veículo. E o que é preciso que o contrapeso de água faça é vencer a diferença de pesos entre o número de passageiros dos que descem e dos que sobem. Se houver muitos passageiros a subir, os que estão a descer, sendo menos, não têm peso suficiente para fazer de contrapeso, lá está, aos que pretendem subir. Daí aquilo ter um depósito de água, e havia ali uma nascente naquela altura, mesmo a propósito. Convenientemente. É um método muito engenhoso, não é? E que implica... E que quando foi utilizado em Braga fazia muito sentido, porque é um terreno com água em abundância, digamos assim. No caso do Lavra não era assim, e chegávamos a estações em que a nascente secava, não havia água suficiente, e então lá teria que ir um carro de bois com pipas cheias de água a testar o depósito lá na estação superior do Lavra. Realmente, portanto, é outro mundo. O que sucedeu na realidade foi que a tecnologia do contrapeso de água foi muito pouco utilizada, porque logo desde o início, logo em 1884, o próprio ano da inauguração, já havia uma máquina a vapor que pretendia suprir os picos em que havia mais procura e menos água através da máquina a vapor. E portanto, digamos, durante 30 anos as companhias de ascensores foram aquelas que foram tecnologicamente dominantes, até de facto à chegada da eletricidade, já no século XX. Aqui, antes de passarmos ao elevador da Glória, esta joia da coroa, de alguma forma, enfim, temos de referir que o elevador do Lavra teve um acidente particularmente aparatoso ainda no final do século XIX. Sim, os acidentes foram temas recorrentes e episódicos, volta e meia aconteciam,
não foi dos que demorou mais tempo a ser resolvidos, mas pronto, houve de facto alguns acidentes de percurso. Recorda, a nível da sua investigação, este acidente foi um acidente, eu tenho aqui a data, não é? 5 de junho de 1897, portanto, estavam a ser feitas alterações técnicas no elevador, não era? Em 97 já se estava a perspectivar muito a eletricidade, portanto já estamos num período já de desinvestimento na tecnologia e portanto era uma altura em que a companhia dos ascensores já estava um bocadinho mais débil economicamente, mais, embora não formalmente, mas já submetida aos interesses da Carris. Portanto, esse desinvestimento é uma coisa típica de quem pretende alienar para substituir. Desinvestimento muitas vezes está na causa dos acidentes, como é óbvio, neste tipo de equipamentos. Em relação ao Lavra, enfim, ele acabou por ser eletrificado em 1914-15, não é? Mais ou menos essa altura. Já estava a funcionar, obviamente, o elevador da Glória. Vamos então a ele. É um elevador que apesar de tudo, foi, digamos, perspectivado para inaugurar antes, acabou por inaugurar um ano depois do Lavra, 1885, e nós aqui até temos a imagem desta inauguração. Foi uma inauguração galante, de alguma forma. Sim, foi um episódio com grande notoriedade, em que as pessoas importantes da época quiseram comparecer e serem fotografadas. Há uma maravilhosa gravura que eu vou colocar nas nossas redes sociais que acompanha bem esta parte da nossa conversa e, portanto, dizia então este dia da inauguração, João. Bom, estavam lá todas as figuras finas da época, gente da Câmara, os banqueiros, os comerciantes, aquelas pessoas que se prezam em ser vistas, estavam todas lá, de chapéu alto. O carro da Glória na altura tinha uma característica, tinha a Imperial, ou seja, um primeiro andar descoberto, em que as pessoas se sentavam também. Nessa fotografia, que é muito curiosa, vê-se também a roda dentada com grande pormenor, vê-se o cano de despejo da água, e vê-se alguns pormenores técnicos, enfim, da forma de funcionamento da Glória, que também funcionou através do contrapeso de água durante algum tempo, mas que rapidamente passou à tecnologia do vapor de água. Vapor. Antes de irmos também gostava de falar dos antecedentes. Também não foi nada fácil a abertura deste elevador e desta linha, porque houve aqui embargos de parte a parte, como o João dizia, há sempre interesses, as cidades são zonas de competição, de sobreposição de interesses, mas aqui, enfim, até é curioso, não é? Porque havia o circo, ainda na parte aqui dos atuais restauradores, o circo Witoin, não sei como é que se diz, Aitorn, uma coisa Witoin, assim. Talvez. Portanto, ficava ali, digamos, para situar as pessoas no panorama atual, seria subindo a calçada, situava-se ao lado esquerdo e era preciso vencer um bocadinho de rampa para chegar até às instalações do circo. Então era preciso carregar jaulas com animais selvagens, não é? Para andar a fazer os seus números circenses. E portanto o circo queixou-se, obviamente, porque os trabalhos da instalação da linha estavam a dificultar as suas manobras logísticas. Da linha do elevador da Glória. e pessoas que, pronto, tinham as carroças, as carruagens que os levavam à porta de casa e que tinham dificuldades em circular por causa das obras do ascensor. No entanto, a notícia de um ascensor que vencia aquela íngreme colina foi recebida com alegria na generalidade dos jornais e da população de Lisboa. Sim, foi muito bem aceita à época pela população, pelas todas as notícias que nos saem são de tipo laudatório, da imensa utilidade que aquele dispositivo iria conferir e que fazia todo o sentido para os lisboetas daquela época. Este elevador, ao longo do seu, logo no início também da sua utilização, em 1887, portanto estamos a falar 2 anos depois, começam a haver ali logo problemas na via, porque há várias obras sobrepostas a acontecer nesta Lisboa.
Estava em construção o túnel do Rossio, O túnel do caminho de ferro, não é? do caminho de ferro, que vem lá de baixo de Campolide até ao Rossio, praticamente. Passa mesmo de baixo. Passa exatamente por baixo. Eu fui à linha e tirei fotografia do troço do túnel que está imediatamente por baixo da calçada da Quando Glória. diz imediatamente, quão próximo? No ponto em que passa por baixo da linha do ascensor da Glória, o solo tem uma espessura de 2 metros. 2 metros é completamente insignificante e, portanto, o que sucedia era que os edifícios nas imediações, portanto, quando a linha estava, o túnel estava a ser aberto, tudo aquilo estava, enfim, seguro por vigamentos de madeira, não é? Mas havia sempre algum aluimento de terra com consequências nas casas à superfície e na linha propriamente, que também sofreu esses impactos e que obrigou à suspensão do serviço durante algum tempo. Obrigou mesmo à suspensão? Sim. E até, possivelmente, a indenizações posteriormente, não? Porque a empresa... Eles tentaram, sim. Muito bem. O elevador, enfim, vai sofrendo então a evolução tecnológica muito intensa desta época, não é? Volto a dizer, realmente em espaço de pouco tempo há uma grande evolução tecnológica. Lisboa vai tentando acompanhar sempre atrasadamente de alguma forma e, portanto, o elevador da Glória vai se adaptando também a essas alterações. Na altura que o Lavra que a Glória é construída, tinha sido construído o primeiro cable car europeu em Londres, Highgate, certeza que o engenheiro Romania não foi alheio a esse fenómeno e tentou de alguma maneira aproveitar ou casar as duas tecnologias, aproveitando pedaços da tecnologia do cable car e aplicando-a já aos ascensores. Acaba por ser uma originalidade dos ascensores de Lisboa, de alguma forma. É uma originalidade dos ascensores de Lisboa. Também, que eu saiba, nem sempre salientada, como o João referiu. De todo. No continente europeu, julgo que sejam casos únicos. Há um caso no país de Gales, de um ascensor também, mas um pouco diferente, mas que também tem um canal subterrâneo. Mas o que é que lhe ocorre dizer? É inevitável falarmos sobre o elevador da Glória como especialista de alguma forma e pessoa que se interessa pela história da linha, do carro, do próprio elevador da Glória. O que é que lhe ocorre dizer sobre isto que aconteceu agora em setembro, não é? Ainda está em desenvolvimento, está em investigação, há muita coisa que não se sabe, mas do que se sabe, como é que interpreta isto que aconteceu? Bom, quando o ascensor da Glória foi inaugurado, utilizava uma tecnologia completamente diferente. E, de origem, as questões de segurança foram acauteladas pelo sistema da cremalheira e da roda dentada. Ou seja, o sistema de contrapeso funcionava, mas em caso de emergência era sempre possível o carro agarrar-se à cremalheira e que era montada para prestar equilíbrio ao sistema, mas que também conferia questões de segurança adicionais. Isto desapareceu com a eletrificação em 1915. E aquilo que foi criado nesta altura foram, enfim, os travões do próprio carro, enfim, os dois tipos de travões que nos acompanharam até ao acidente e que manifestamente são insuficientes. Portanto, digamos que o pecado original está no momento da eletrificação em 1915. Há mais de 100 anos, não é? É surpreendente, de facto, como estas coisas, enfim, persistem durante tanto tempo. É óbvio que aqui ainda há zonas nebulosas, ainda há coisas que nós ainda não, com certeza, ainda não sabemos. Vamos avançando e agora vamos, por ordem cronológica, para um elevador que já foi desativado, o elevador da Estrela. Nem toda a gente conhece muito bem este elevador, que acaba por estar integrado agora no percurso de outro veículo, de outra linha, não é? Que é muito famosa hoje em dia, que é o Elétrico 28,
Que elevador é este que inaugura em 1890? O elevador da Estrela não é equivalente à linha do 28. Certo, há ali uma parte do percurso que é coincidente. Pronto, não é? é uma coisa que vem do Jardim da Estrela, que desce até aos Poiais de São Bento, só pela calçada do Combro, vai ter ao Largo do Camões e volta para trás, não é? E portanto era uma coisa com 1300 metros de comprimento, tinha a sua Casa das Máquinas junto à rua Domingos Sequeira, que na altura ainda estava a ser rompida, ainda não existia. Junto à Estrela, ali ao pé da Basílica da Estrela? Sim. Outra questão que achei curiosa foi a forma como estes ascensores, este ascensor da Estrela retrocedia a marcha, não é? Portanto, havia o que se chama duas raquetes, que são, talvez o João possa explicar melhor, em cada um dos extremos do percurso. Sim, portanto, no canal subterrâneo corriam os cabos, um no sentido, outro no outro. Mas o carro, o veículo propriamente dito, quando chegava a um dos extremos, tinha que ser invertido, rodado, para pegar no cabo que vinha em sentido contrário. E, portanto, para essa manobra havia uma raquete. Portanto, o raquete é, digamos, um percurso circular, de alguma forma, não é? Em que o veículo podia fazer a inversão do sentido. Era uma coisa assim no formato mais ou menos de um balão, em que o carro que vinha num determinado sentido aproximava-se desse balão, largava o cabo subterrâneo, ia por inércia vencer a curva até a pegar novamente no cabo que de regresso que ia em sentido contrário. Portanto, havia ali um movimento que tinha que ser calculado com grande exatidão e rigor, porque senão teria que ser empurrado à mão até chegar ao sítio certo para pegar no cabo de retorno. Não é? Enfim, seguindo aqui a cronologia dos elevadores e dos ascensores, se calhar é boa altura para nós falarmos sobre esta questão dos ascensores e elevadores. Portanto, há aqui uma terminologia que eu próprio fui utilizando ao longo desta entrevista, que vai confundindo os dois conceitos. Enfim, isto aconteceu em Lisboa, não é? As pessoas chamam elevador muitas vezes àquilo que é um ascensor e vice-versa. Eu nestas coisas tento não ser muito dogmático, até porque é inútil. Os termos vão sendo adotados pelas pessoas e é o uso é que lhes confere alguma autoridade. O que é que os distingue? Eu, para mim, na altura do meu trabalho, tive que tomar algumas opções e, portanto, socorri-me da terminologia utilizada na época, em que o termo elevador era predominantemente utilizado para aqueles veículos de deslocamento vertical, como aqueles que nós temos nos prédios, nas nossas casas. E como é Santa Justa. Justamente. Distinguindo-os dos ascensores. Dentro da categoria dos ascensores, então cabiam todos os outros. Aqueles que eram os funiculares, que venciam apenas rampas, mas também os cable cars, que venciam não só rampas, mas também as contrarrampas e também os terrenos planos, o que os fazia um competidor muito temível para quem estava com uma carris nos terrenos planos com os americanos ou com os funiculares simplesmente para rampas. O cable car era uma coisa que permitia ser mais polivalente. Então, o seguinte na lista é um elevador que ainda continua em funcionamento e que é bastante querido dos lisboetas, diria eu, que é em 1892 o elevador da Bica. Sim, o elevador da Bica, eu entendo mais do que uma simples subida para o Calhariz, vejo como uma espécie de interface. Ele liga São Paulo, Rua de São Paulo, ao bairro Alto, ao Largo do Calhariz. Rua de São Paulo ao Largo do Calhariz. Mas também à linha do ascensor da Estrela que por lá passava nessa altura. E, portanto, aquilo para mim faz todo o sentido e que tenha sido já pensado deliberadamente com esse intuito. Exato, é uma interface, como diz. É uma interface. Sim. Os carros estavam fixos aos cabos e, portanto, quando um subia, o outro descia e, portanto, era um cabo sem fim que andava assim. Os carros
nesta tecnologia, não tinham meios de locomoção próprios como vieram a ter com a eletrificação. Sim. Eram completamente passivos. Quem se mexia era o cabo. E eles, agarrando-se, beneficiavam do movimento que o cabo tinha, ou soltando, libertavam-se dessa tração. A eletrificação acabaria por acontecer em 1914 e logo aí nesse período de transição também outro acidente em 1916, também bastante aparatoso. Sim, no caso da bica houve um acidente muito grande em que aquilo veio, enfim, disparado por aí abaixo e partiu-se no edifício de São Paulo e esteve inativo durante bastante tempo. Não me engano. 1927, creio 27, eu. sim, senhor. Sim. Sabe se esse acidente provocou mortes ou foi só o despedaçamento? Não tenho presente. Sim. Vamos acelerar, temos ainda outro elevador que foi já desativado. A mim surpreendeu-me, não conhecia esta linha, apesar de haver agora um elevador que faz mais ou menos este percurso, uma parte deste percurso, pelo menos só a parte da moraria, que é o elevador da Graça, inaugurado em 1893, não durou muito tempo, até 1913, claro, o elevador específico ali a subir um território bastante complicado. É uma instalação completamente sui generis. Repare que esta invenção do cable car, tendo sido feita pelos americanos e utilizada, ainda funciona em São Francisco, foi criada em ruas ortogonais e desafogadas e, portanto, não tinha... Não as ruas da moraria. Não as ruas da moraria. E, portanto, isso foi outro talento do Raul Meunier, mais do que a tecnologia importada, foi a sua adaptabilidade às circunstâncias de Lisboa. Nomeadamente havia ali uma curva bastante complicada, não é? E o ascensor da Graça é uma coisa que, subindo da Rua da Palma, por ali pela Rua dos Cavaleiros, certo. Calçada de Santo André, e depois passando o Palácio dos Condes de Figueira, subindo pela calçada da Graça até Estamos a falar do Largo do Açougue, quem conhece ali aquela zona, não é? Ou era o Rodrigues de Freitas agora? O Largo Rodrigues de Freitas, sim, justamente. Sim. E tem ali uma curva muito complicada para fazer, e que ainda para mais, naquela altura tinha o arco, porque aquilo também passava ali a Muralha Fernandina e, portanto, ainda tinha ali o Arco de Santo André. Olha, foi uma das coisas que me alertou e que me trouxe para este assunto, foi a fotografia já julgo que foi no século, que vi do ascensor da Graça a passar debaixo do Arco de Santo André no seu último dia de serviço. E aquilo fez-me muita confusão, porque eu via o carro, via os carris e não via problema nenhum com o arco. Eles passavam por ali sem problema nenhum. Mas o arco foi demolido, apesar de ter sido parte da Muralha Fernandina, porque com a eletrificação os cabos aéreos eram incompatíveis com a existência os cabos elétricos aéreos eram incompatíveis com a presença do arco. Portanto, o arco veio abaixo por causa da eletrificação. Mas como é que aquelas coisas mais antigas funcionavam e não, sem precisar de alienar o arco? Então isso foi uma das coisas que me trouxe para este tema. Essa fotografia é muito marcante, de facto, não é? É marcante. Até custa às vezes a perceber onde é que aquilo é, porque aquele arco muda ali a fisionomia, mas também ajuda a explicar a fisionomia do terreno atual, a morfologia do terreno, porque aquilo é uma zona é muito complicado, e montar ali um sistema de cabos subterrâneos com roldanas para moldar o percurso desse cabo é uma coisa de precisão de relojoeiro. É extraordinário como é que alguém foi ousado ao ponto de conseguir atrever-se. É uma coisa tão difícil e complicada de vencer, porque de facto são curvas muito apertadas e muito estreitas. Aquilo obrigava a que o cabo principal tivesse o recurso a um cabo secundário que fosse, de alguma maneira, evitando ângulos muito difíceis que tornassem o desgaste do cabo maior. E montar ali um cabo seria difícil. Montar um cabo juntamente com um cabo secundário, todas as roldanas inerentes, é uma coisa mesmo de relojoeiro. De facto, foi uma coisa extraordinária. Depois o elevador prosseguia pela calçada da Graça, chegava nas imediações onde é o atual Miradouro,
e depois terminaria o seu curso junto depois do Lar da Graça, ainda passava ao Lar da Graça, ainda passava e chegava quase até a Sapadores atual. Quase até Sapadores, sim, no sítio onde agora está um supermercado qualquer, onde ficou o Cine Royal. O Royal, sim, exatamente. O Royal, sim. E onde atualmente é o Pingo Doce da Graça. Não resisto a falar uma pequena palavra sobre o elevador da biblioteca, que também já é extinto e que é um elevador que suscita muita surpresa por saber que houve um elevador junto à praça do município, a atual praça do município de Lisboa, não é? E que ligava até cá acima a Vítor Cordon, que é uma das ruas do Chiado. Das Belas Artes, portanto, era também chamado o elevador da biblioteca, porque ali era a biblioteca pública, não é? Onde é as Belas Artes, o elevador de São Julião, porque também ali o Lar de São Julião lá em baixo. Sim, tinha os dois nomes. E que é um elevador que até está ligado depois a uma intentona republicana de 1908, enfim, que se inscreve na história da cidade e do país, porque o elevador estava avariado no dia em que era suposto fazerem a Revolução e, portanto, a Revolução ajudou a defraudar e a frustrar a Revolução Republicana. Terminamos com um dos elevadores mais tardios e também mais problemático desta série, digamos, que é o elevador, o ascensor. Cá está, de São Sebastião. Ele já foi inaugurado em 1899, já numa altura muito segura em que esta tecnologia já é vista como bastante antiquada, não é? E o próprio percurso de vida do elevador foi marcado por isso. Tinha um caráter muito ambicioso, que era a sua extensão era muito maior do que tinha sido da Graça ou tinha sido da Estrela. Qual é o percurso dele? O percurso de São Sebastião partia cá de baixo do Rossio, junto ao Teatro Dona Maria, no Largo de São Domingos, ia pela Rua das Portas de Santo Antão, São José, e ao Andaluz, e subia por aí até ao próprio Largo de São Sebastião. Ok. O nome São Sebastião vem de São Sebastião da Pedreira. 2.700 metros foi o percurso, o tamanho dessa linha, que funcionava relativamente mal, e que teve muita adesão do público, mas de formas que não eram muito gratificantes para a companhia que o explorava. Porque muitas pessoas pegavam no ascensor no Rossio, junto ao teatro, e depois levavam-no de ascensor até à Rua das Pretas e saíam. Ok. E portanto o é um percurso relativamente curto. Então aquilo depois seguia por ali acima inutilmente, ou com uma ocupação residual para... Porque as pessoas que queriam fazer o percurso todo acabavam por não conseguir entrar, provavelmente em detrimento daquelas que queriam sair logo a seguir, e portanto a grande parte do percurso era feito com muito menos gente. Depois também nos apercebemos que havia um problema também com a direção técnica dessa companhia. Não havia propriamente um engenheiro da companhia como havia nos outros ascensores. Não havia alguém dedicado a supervisionar a exploração. A importância da manutenção das equipas próprias, não é? Da empresa. Exatamente. E já não poderia ser o Raul Meunier de que falámos antes, porque nessa altura ele já estava empenhado na construção do ascensor dos Guindais no Porto e da Nazaré também, e portanto já não estava em Lisboa, não poderia estar a dar assistência e supervisão a essa companhia. Este elevador depois é tão decadente de alguma forma o seu fim, fala-se das carruagens abandonadas em plena via pública que deixavam um cheiro pestilento, portanto prolongou-se muito tempo e de forma pouco dignificante, digamos assim. Sim, as carruagens estiveram muito tempo abandonadas ali ao pé das portas de São Sebastião, perto de onde é agora o Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Okay. E todo o canal por aí abaixo até ao Rossio foram sendo introduzidas os detritos que as populações tiravam da vista, empurrando-as para dentro do canal, e portanto ficava uma coisa completamente nauseabunda e pestilente. Muitas queixas
suscitou por parte da população, e chegamos aqui a este fim, enfim, ainda à inauguração do Mas elevador. isso aconteceu já depois dele estar desativado. Claro, depois de... Portanto, ele teve um acidente em 1900 e logo depois... Durou 2 anos. Exato. A sua vida foram 2 anos. De facto. Inglório de alguma forma. Enfim, temos em 1902 a inauguração do elevador de Santa Justa, que também não está propriamente no âmbito do trabalho do João, mas é um elevador mais do que emblemático em Lisboa, continua a funcionar, mas eu registro esta opinião de repente muito desfavorável dos elevadores que em 1885 foram recebidos de braços abertos e com grande alegria por parte da população, e que em 1910, por exemplo, o Século tem um artigo com o subtítulo Tudo Podre, e que tem expressões como caranguejolas desconjuntadas, empregados mal pagos, sobrecarregados de serviços, quase a celebrarem o enterro dos machimbombos, os elevadores, os ascensores de Lisboa. Enfim, de facto, deixou-se degradar de alguma forma também numa tecnologia que também já era desajustada, certamente. Há um conjunto de fatores que levou a esta decadência inglória, não é? Repare que a Companhia dos Ascensores, nessa altura, já era subordinada à Carris. E a Carris tinha interesse em desmantelar aquelas linhas e convertê-las em linhas elétricas. E, portanto, não estava disponível para fazer investimentos na manutenção daquelas coisas. Foi-as deixando desprezadas do ponto de vista da manutenção, e daí resultam as queixas que fizeram ecoar essas notícias que se lêem nos jornais da época. Sim. Apesar dessa história toda, houve muitos elevadores que não foram idealizados, mas nunca chegaram a construir. Muitos deles surpreenderam-me. O João, quais é que destacava, por exemplo, que tenha sido também surpreendente para si saber que chegou a ser projetada ali uma linha? E então aparecem coisas interessantes, como uma coisa que ia, um ascensor que iria pela Rua do Carmo até ao Largo do Carmo. Pronto, uma coisa fantástica. Claro, nós sabemos que agora está lá o elevador do Carmo, mas naquela altura não estava. Que é o elevador de Santa Justa. Que é o elevador de Santa Justa. Naquela altura não estava. Portanto, ele vinha pelo percurso da Rua do Carmo, dava a volta pela calçada do Sacramento. Via a Rua Garrett. E depois okay. virava para cima para o Largo do Carmo. É uma coisa extraordinária. Uhum. Havia outro exemplo que é muito engraçado, que é uma que ia da Moraria até e depois bifurcava, um ramo ia até à Graça e outro ia até ao Castelo. Uhum. Mas que tinha uma característica muito interessante, é que em vez de ser um ascensor, que eles pretendiam mesmo era uma espécie de ligação aérea com pilares e uma linha de ferro de montanha que passava por cima dos edifícios, que era para evitar aquelas dificuldades das ruas acanhadas, e então ia... já liga com as ideias do engenheiro Miguel Paes, que tinha umas ideias futuristas em relação exatamente, a Lisboa, e que vamos certamente dar aqui também, fazer um programa sobre isso. Muito bem. João, muito obrigado por esta conversa sobre os elevadores. E agradeço-lhe então por ter vindo aqui ao Histórias de Lisboa. O podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Pode seguir-nos no Instagram em histórias.de.lisboa. Não perca mais uma história de Lisboa. Olá, sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. Juntas criámos o Tal Podcast, um espaço de conversas reais, profundas e sem filtros. Todas as quintas-feiras damos a conhecer novas pessoas com ideias e trajetórias que inspiram mudança. Podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e nos sites do Expresso e SIC Notícias.